vossa presença. Eu venho propor uma reflexão a propósito do património cultural e artístico da fronteira, precisamente na região entre o Alentejo e a Extremadura, e falar aqui também um pouco sobre a importância que é manter este legado para o futuro. Acabámos de ouvir o Dr. Miguel Ángel Vallecino falar precisamente da importância do património contemporâneo, a arte contemporânea também, e as ligações entre os dois lados da fronteira, que nem sempre, de facto, é simples. Temos também todo um património, obviamente, um legado comum, de raízes comuns, que, se não precavemos, se não acautelamos a sua sobrevivência, está ameaçada. Aquilo que eu tenho vindo a fazer nos últimos anos foi precisamente dedicar-me ao estudo de determinado tipo de valores artísticos que se encontram nesta região, começando por fazer um levantamento exaustivo da parte da bibliografia e das fontes documentais, dando sequência também ao trabalho que já tinha vindo a ser realizado por outros investigadores, nomeadamente o Dr. Miguel Ángel, que aqui está, e não só. Isso permitiu-nos verificar, de facto, a importância que estes fundos documentais têm. Eu coloquei aqui apenas como exemplo o caso dos cartórios notariais, que foi aquilo que dediquei mais tempo, e para terem apenas uma ideia da importância deste fundo, praticamente 80% da documentação neste caso, sobre o Distrito de Porto Alegre, a documentação que diz respeito à produção de bens artísticos, está precisamente concentrada no concelho de Elvas. Daí que as implicações para os concelhos limítrofes e também para a parte, de Olivença, embora não diretamente, porque nós não conhecemos, pelo menos até ao momento não foram localizados os notariais de Olivença, mas indiretamente conhecem-se nomes de diferentes artistas que trabalharam neste território e que, portanto, obviamente não havendo fronteiras, as fronteiras eram artificiais, os artistas deslocavam-se livremente para trabalhar por toda a Europa. Obviamente isto tem implicações importantes que convém sublinhar. Aqui apenas para dar uma ideia também por categorias profissionais, quais é que eram e que obviamente têm reflexo nas obras que chegaram até aos nossos dias, muitas delas. Vemos que a maior parte de documentação diz respeito a trabalhos de arquitetura, de pedraria, portanto são albanês, pedreiros, em menor escala arquitetos. Os arquitetos são uma classe completamente distinta dos pedreiros e dos albanês e, portanto, nós temos em primeiro lugar, de facto, esta categoria dos pedreiros e dos albanês, em muito menor grau depois os pintores, e mesmo na altura o trabalho que eu estava a desenvolver dizia respeito à pintura mural, e os pintores eram uma minoria e dentro deles grande parte eram pintores que acumulavam outras competências, nomeadamente o facto de serem também douradores. Portanto, eu dizia que muitos dos nomes que foram recolhidos, agora não interessa estar a aprofundar essa questão, interessa sim fazer esse paralelo com algumas obras que chegaram até ao nosso dia e que, portanto, ainda estando bem presentes nesta zona de fronteira, talvez por estarem melhor documentadas, mereceriam talvez outro tipo de atenção, ou pelo menos mais facilmente se poderia em torno disso criar aqui algum plano de proteção, de salvaguarda, enfim. Pelo menos estão melhor documentadas para esse efeito. Um dos exemplos que trago é o da torre da Igreja de Santa Maria do Castelo, aqui mesmo em Olivença, para a qual se conhece o contrato da torre, da fachada e campanário, feito, portanto, entre o bispo de Elvas, Sebastião Matos Noronha, que contratou 2 pedreiros de Estremoz para trabalharem e, portanto, completarem a torre que está, que é, ao fundo, no fim, a fachada da Igreja Matriz.
Dizer também que estes dois mesmos companheiros, estes parceiros, há registro da passagem deles por Madrid, para onde levaram um carregamento de 12 balaústres de mármore para uma obra do rei, a qual não sabemos exatamente qual foi. Portanto, foi uma obra, mas terá sido uma obra relevante para, na altura, Filipe IV de Espanha, sim, 1635. Portanto, nós sabemos que eles tiveram uma atividade que extravasou a fronteira e, portanto, dirigindo-se precisamente à capital, Madrid, embora não saibamos dizer exatamente o que é que terão deixado nessa cidade. Por outro lado, temos também documentos da situação inversa, embora um pouco mais tardia. Temos conhecimento de um mestre pedreiro e entalhador de nome Martim Ferreira, que trabalhou para a Mieira do Tejo. É um caso interessante, que é um retábulo em granito, mas que, se virem, parece um retábulo talha dourada de barroco nacional, e quando não é, já é, enfim, é um trabalho até um pouco já arcaico para esta data, 1731. Sabemos que este Martim Ferreira, aliás, esteve a trabalhar no Reino de Castela, 10 anos mais tarde, 1741, e que deixou um discípulo chamado Fernando Arze, que era de Astorga e Lyon, e que trabalhou em colaboração com este mestre pedreiro. Quando ele falece, portanto, ele vem a falecer, salvo erro, em 1743, deixou os seus materiais precisamente a este Fernando de Arze, que supostamente terá regressado ao seu país e do qual não conhecemos, portanto, outra atividade. Seria interessante perceber se levou com ele algum ensinamento precisamente aprendido com o Martim Ferreira, ou se no domínio das obras de granito, que se percebe que era a sua especialidade, ou portanto, se tem obra que lhe é atribuída e que está identificada como trabalhador autónomo. Depois, outra situação que não é apenas da fronteira, mas que aqui também resolvi colocar, é a questão dos retábulos de estuco. É um material que, aliás, como podem ver, este belíssimo pano de fundo que temos aqui atrás, é uma categoria artística que, dizia eu, não é específica da fronteira, mas que os exemplos que se encontram na fronteira, salvo raras exceções como esta, estão em muitíssimo mau estado de conservação, pelas suas características, e que também não seria descabido pensarmos aqui em tentativas, planos conjuntos de salvaguarda. E digo isto porque se sabe que existe uma obra que foi muito importante para a retabilística em estuque da segunda metade do século XVIII, que é esta de Ramon Pascual Diez, que que era cônego na Catedral de Ciudad Rodrigo, e que, ao observar os italianos que na altura estavam a trabalhar no altar-mor da Catedral, deixou um testemunho impressionante daquilo que viu, deixou conselhos para a construção de peças semelhantes em estuque e, sobretudo, muito mais importante ainda, deixou receitas para fazer essa reprodução, essa imitação daquilo que os italianos estavam a fazer. E isto é muito importante porque a nossa produção portuguesa de retábulos nestes materiais não é diferente da espanhola, obviamente, as técnicas são idênticas e, portanto, esta obra já aparece muito tardiamente, quando nós sabemos que já existia este património, portanto, este tipo de construções já se faziam. Temos este exemplo aqui atrás, com o nicho também, que é uma campanha, toda ela, esta capela-mor com a pintura mural, portanto, imagino ainda do reinado de Dom João V, pelo estilo, as colunas salomónicas, portanto, é um período anterior ao que acabei de falar relativamente a esta obra, mas também aqui no lado, portanto, na Extremadura, neste caso, eu peço desculpa porque a imagem de facto não é minha, eu encontrei esta imagem na internet, que nem sempre é uma boa fonte,
mas que coloquei apenas para, ou quase nunca, é uma boa fonte, mas, quase nunca, mas para vermos que de facto já existia esta herança na construção de retábulos. O que vos mostro é o que resta da Capela Mor da Ermida da Madre Deus, que fica neste arroio do San Serván, e que não sei se ainda estará de pé neste momento. Se estivesse, eu gostaria muito de... Não, pronto, abanei-me a cabeça porque já desapareceu, infelizmente. Pronto. Mas fica um registro que, de facto, este património, estas linguagens são comuns e que, portanto, viajaram também dos dois lados da fronteira, e precisamente por ser de fronteira é tão mal visto. Ainda de manhã se falava na questão do património menor. Eu creio que não haverá outro menor, não sei, infelizmente, porque olhamos quando estou a fazer um meia-culpa, mesmo nós historiadores, olhamos com algum desprezo até para este tipo de materiais. Não são materiais nobres, não é mármore, não é... E então, talvez por um certo desprezo até, alguma negligência mesmo da nossa parte, vamos deixando cair coisas que valeria a pena refletir, talvez um pouco mais, pela sua importância, e nomeadamente neste contexto em que estamos aqui de partilha de traços comuns em fronteira. Avançando, enfim, apenas para deixar nota de um dos momentos talvez de maior brilhantismo cultural e artístico na fronteira, que teve a cargo precisamente do Morales, o Divino Morales, o Luís de Morales, e da sua oficina, que trabalhou nos dois lados da fronteira. Ele que tinha uma oficina em Badajoz, pelo menos que se sabe, desde 1539, está muitíssimo bem estudado a atividade do Morales, sempre ligado à alta clientela, portanto era uma figura completamente à parte daquilo que era o universo artístico português desta altura, e também espanhol de fronteira, digo eu. E, sobretudo, a sua marca é extraordinariamente relevante por aquilo que representa para os seus continuadores, dos quais se conhecem vários, mas, embora, por exemplo, o Alonso González foi um dos seus, os que deram continuidade à sua expressão, mas mesmo do lado português, essa influência continuou pelo século XVI e XVII até, com pintores locais dos quais se sabe muito pouco, mas que não deixou de ter uma relevância muitíssimo significativa para definir o que é a pintura maneirista de fronteira portanto, neste contexto. Coloquei aqui apenas dois exemplos de tábuas que existem, uma em Elvas, precisamente, e a outra em Valência de Alcântara, na igreja de Rocamadour. Outro exemplo de uma figura bastante relevante para a pintura, tanto na zona de fronteira, mas também em Espanha e Portugal, foi este Domingos Vieira Serrão, um pintor régio. Ele que tem, enfim, a felicidade de ser enviado a trabalhar, a aprender a técnica de pintura pelo rei Filipe III, portanto o nosso Filipe II. Ele foi a Madrid trabalhar, pelo menos que se saiba, duas vezes, por em dois períodos distintos, uma na ocasião das Joias André e outra foi precisamente em 1630, quando ele vai trabalhar na Casa do Retiro. No entanto, os registros de livros de pagamentos não falam da passagem do Serrão quer pelo Retiro, quer aquilo que eventualmente possa ter sido enviado para fazer pelo rei Filipe III. E desse modo nós não sabemos exatamente a que é que corresponde esta passagem, porque quando ele vai a Madrid ele já está em final de carreira. Ele era pintor régio, trabalhou em Tomar. Eu coloquei aqui este pormenor, uma imagem praticamente do início e do fim da vida do Vieira Serrão. Ele, quando regressa de Madrid, suponho que tenha ido
aquilo que viu no retiro tenha sido pintura de grotesco, porque este edifício estava decorado com um grotesco italiano, à moda italiana, e foi isso precisamente que ele pode ter extraído da sua aprendizagem em Madrid e que deixou na Catedral de Elvas, que foi a sua última obra. Aliás, ele morreu quando estava precisamente nesta obra, ele acabou por morrer em Elvas e depois foi sepultado em Tomar, de onde era natural. Mas é curioso que um pintor que começa ou que tem uma vida e uma atividade extraordinária no maneirismo ibérico, porque obviamente não é um maneirismo só português, a fazer este tipo de composições como o que vem à direita, termina os seus dias de uma forma talvez um pouco inglória, a pintar pintura decorativa, ao fim e ao cabo. Obrigada. Pintura decorativa, que é esta categoria do grotesco na catedral, ou do nosso grotesco, tal como aparece na documentação, os grotescos dourados. Por último, gostaria de recordar a um oficial dourador de nação espanhola, nós não sabemos exatamente de onde seria este artista, mas que veio para a zona, uma vez mais para a zona de Nisa, e fixou-se em Porto Alegre durante algum tempo, e esta igreja, que é a igreja do Senhor do Bonfim, é significativo porque aquilo que ele fez em Nisa foi dito que deveria ter sido feito à imagem do Bonfim. E, portanto, é muito possível, uma vez que ele residia em Porto Alegre, que fosse ele o autor desta talha, pelo menos da talha, e que depois tivesse levado precisamente esse estilo, ou pelo menos esse modelo que lhe é pedido para a região de Nisa. Eu vou acelerar. Aqui queria apenas deixar uma imagem, creio que também do lado espanhol também tem esta tradição das figuras a cavalo. Este é apenas um exemplo de Penafiel, mas existe registro de um profissional imaginário espanhol, Alonso de União, em português, que criou um São Jorge para sair em procissões, isto no século ainda em 1613, e segundo sei, eu creio que até foi o Dr. Nuno Grancho que me disse que a imagem do São Jorge ainda existia hoje em Elvas e que saía em procissão precisamente dedicadas ao santo. E depois coloco aqui a imagem do retábulo de Porto Alegre, de Gaspar Coelho, que tem atividade documentada em Badajoz e que trabalhou precisamente, ele é contemporâneo de Morales, portanto foram artistas que em categorias diferentes desenvolveram parcerias também seguramente e que trabalharam nesta região e que daqui levaram as suas influências para outros locais dos seus respectivos países. Aqui apenas um pormenor de outro trabalho de Gaspar Coelho, ou atribuído a Gaspar Coelho. Este já não existe, é o antigo retábulo São Domingos em Elvas, existem as tábuas, algumas, felizmente. E para concluir, portanto, eu deixava apenas estas breves notas, chamar a atenção para a importância, que nunca é demais de insistir, das fontes documentais. Eu parece-me, não sei se a minha colega que tem a mesma formação que eu, a doutora Joana, tem a mesma opinião ou não, mas parece-me que cada vez mais há um divórcio em relação aos arquivos e que há alguma, não sei, ou são os arquivos que nos afastam aos investigadores pela forma como às vezes esbarramos em dificuldades, ou então é uma questão de modas e agora estudam-se outras coisas, outras temáticas, e parece que deveríamos voltar outra vez para os arquivos antes que desapareçam, e sobretudo para os arquivos que têm tanto a ver, não é? Quando temos nações que são vizinhas, isto torna-se ainda mais fundamental. Depois de deixar aqui também destacado, que foi aquilo que eu procurei também dizer, alguns momentos que foram muito fortes em nível de campanhas artísticas aqui nesta região, dizer que, embora isto seja um bocadinho dado lá para Alice, mas
Na verdade, nunca estão temas fechados, nunca temos temas fechados, há sempre outras perspectivas de estudo e, portanto, há pouco dizia, o Luís de Morales está muitíssimo bem estudado, e é verdade, mas há sempre forma de vê-lo de outro ponto de vista e, sobretudo, não deixar que as coisas se esqueçam e passá-las, transmiti-las, porque as coisas, de facto, os pintores, os autores, o património esquece. Daí, outra coisa que já foi falada aqui várias vezes ao longo do dia, a importância dos projetos conjuntos transfronteiriços, importante falarmos as mesmas línguas no que se refere à preservação do património, e isto não tem a ver com ser nacionalista, menos nacionalista, tem a ver com uma coisa muito importante que é a nossa memória e a nossa memória coletiva que está a desaparecer. E não é só por pessoas que infelizmente têm Alzheimer, há uma memória seletiva também, e isso parece-me muito perigoso e que, se possível, seria de contrariar. Muito obrigada, agradeço a vossa atenção. Obrigada.